Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do Senhor para nela refletir o alimento que Deus nos tem trazido. Abramos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque tu tens nos falado a cada dia. Constantemente tu tens revelado a tua vontade, o teu desejo, tu tens iluminado o nosso caminhar e o nosso agir, ainda mais nos dias de hoje, pelo que nós estamos passando. Fica conosco, Senhor, alimentando nossas mentes e corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs. Nós temos tido uma noite abençoada na presença do Senhor. Deus tem nos dado a liberdade de invocá-lo, de adorá-lo, de confessar a Deus nossas faltas, pecados e transgressões. Deus tem nos perdoado porque nós temos nos achegado a Ele. Deus tem nos dado a liberdade para louvá-lo. E assim estamos agora, irmãos e irmãs, para receber a mensagem do Senhor, que tem sido a nossa fonte de inspiração diária. Irmãos e irmãs, Jesus agora, ele fala algo que era de conhecimento na época e é conhecimento hoje também. Jesus fala da construção, da edificação de uma casa. Na época, as pessoas sabiam muito bem em que tipo de terreno uma casa deveria ser construída. Nós também sabemos que devemos tomar todo cuidado na edificação de uma estrutura, de uma casa, de um prédio. Há todo um cuidado, há um projeto. É necessário conhecer o terreno, é necessário conhecer os elementos que serão usados na construção de uma casa, de um prédio. Aqui Jesus ele fala a respeito de dois alicerces. Ele cita o exemplo de dois homens que resolveram construir uma casa. Um homem resolveu construir uma casa sobre a areia. O outro resolveu construir a casa sobre a rocha. Qual é a diferença na construção de uma edificação nesses dois tipos de terrenos? Irmãos e irmãs, construir uma casa sobre areia pode trazer um grande problema para os futuros moradores, porque a areia não é firme, a areia ela é solta. Temos exemplo, por exemplo, na edificação de uma casa ou de um prédio numa cidade litorânea, à beira-mar, onde há muita areia e o solo não é firme. É necessário, então, que se construa bases sólidas, para que a casa, para que o prédio aguente, possam ser inabaláveis. Porém, a casa que é construída sobre a rocha, um terreno firme, é uma casa, uma estrutura segura. É diferente. Porém, para se construir as bases de uma casa, de um prédio, na areia, é muito fácil
porque a areia está solta, não há muita dificuldade em se cavar. Até com as nossas próprias mãos podemos cavar um buraco na areia. Temos vários exemplos disso quando nós vamos para alguma cidade litorânea. Porém, em terra firme é mais difícil se cavar um buraco. É necessário uma pequena pá, ou uma grande pá, ou uma enxada, ou picareta para se fazer os devidos buracos. A casa na areia não dá trabalho para fazer as suas fundações, mas a casa sobre a rocha, sobre a terra firme, dá mais trabalho. As pessoas soam para fazer os respectivos buracos. Até aí tudo bem. O que Jesus estava dizendo para as pessoas nesse momento é algo que nós sabemos também, a diferença de se construir algo na areia, em terreno que não é firme, é sobre a rocha, um terreno que é firme. Dá mais trabalho, mas a casa, a edificação, terá uma base sólida. E aqui Jesus fala sobre as bases, os alicerces de uma construção terrena. Jesus estava usando um exemplo que era conhecido na época e que é bem conhecido hoje. A maioria das pessoas sabe muito bem a diferença de uma casa que é feita em terreno frágil e uma casa que é feita em terreno seguro. Quantas vezes nós observamos pelos meios de comunicação casas construídas em situações de risco, em terrenos que apresentam certo perigo. E quando vem uma grande tempestade, muitas dessas casas vêm abaixo, são levadas pela chuva, pelas águas, que vão cavando por baixo e deixando essas casas numa situação delicada. E quantas vidas já foram ceifadas por causa disso? Irmãos e irmãs, temos vários exemplos de situações que têm acontecido. Quantas vidas, quantas famílias foram ceifadas, infelizmente, por terem construído uma casa em terreno perigoso. Por quê? Porque não havia como ser construída a casa num terreno sólido, com segurança. Observamos, irmãos e irmãs, a grande preocupação de Jesus em que devemos construir a nossa morada com uma base sólida, porque será o nosso lugar de habitação, onde nós guardaremos os nossos pertences, que nós adquirimos com suor, com muito trabalho, com muito esforço, horas e horas de jornadas. Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido. Nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos ajudado. Sabemos então a importância da nossa morada, onde podemos viver com as nossas famílias. As nossas moradas servem como uma proteção contra as ações do tempo, da natureza, contra o calor, contra o frio, contra a chuva. É o nosso local, o nosso espaço, onde fazemos as nossas refeições, onde vivemos em família, onde podemos, dentro do possível, nos divertir, ter um momento também devocional, o nosso local onde convidamos nossos amigos e amigas, nossos parentes, para termos um momento de comunhão. E também o local onde podemos ter a nossa vida devocional, buscando ao Senhor, orando, louvando. É o local onde nós vivemos, é o local onde depois de uma jornada cansativa de trabalho, nós podemos chegar, tomar um banho, jantar.
compartilhar com a família e depois dormir, descansar. Depois uma jornada extensiva de trabalho e muitas outras pessoas ainda, depois de uma jornada de trabalho, o estudo ainda na escola e na faculdade. Irmãos e irmãs, essa é a vontade de Deus, que todos os seres humanos tenham uma morada digna, abençoada, para viver o mínimo, pelo menos, de conforto. Esse é o desejo, a vontade de Deus, mas infelizmente nem todas as pessoas têm condições de ter uma morada digna, um local onde possa viver com segurança com seus entes queridos. Acabam vivendo em situações de risco, em casas que podem vir abaixo em decorrência de uma tempestade, de fortes ventos e chuvas, devido às águas que vão descendo e vão tirando as bases dessa casa. Irmãos e irmãs, Jesus falando sobre construção, sobre edificação, porque ele queria ensinar algo mais profundo ainda para as pessoas e para nós também. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nós devemos preservá-lo. Devemos tomar o máximo de cuidado, porque a nossa vida na face da terra é frágil. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos adoecer, ficar doentes e muitas outras coisas podem debilitar os nossos corpos. Jesus agora falando sobre um outro tipo de construção, a construção da nossa vida. Há dois tipos de pessoas: pessoas que estão construindo a sua vida em cima de alicerces que não levam a nada, pessoas que infelizmente não se conscientizam de que devem ter uma vida honesta, digna, correta, uma vida que traga benefícios conforme a vontade e o desejo de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos, no mínimo, de alimento, de água potável, de roupa, de morada, de emprego, de saúde. Deus sabe que nós precisamos, no mínimo, dessas coisas. E assim, irmãos e irmãs, nós precisamos construir a nossa vida no que é honesto, digno e verdadeiro. Tem pessoas que infelizmente acabam construindo a sua vida no nada, em alicerces que são facilmente desmontáveis, facilmente derrubados, que qualquer tempestade, qualquer vento pode trazer a sua vida abaixo. Mas há pessoas que estão construindo a sua vida em Deus, buscando em Deus, alicerçando a sua vida em Deus constantemente, diariamente. Irmãos, não é fácil, mas a palavra do Senhor diz que nós podemos, porque Deus está conosco. Irmãos e irmãs, Jesus aqui fala sobre a construção da nossa vida espiritual e da nossa vida na sociedade em que nós vivemos. A sociedade, infelizmente, sofre devido à iniquidade que paira sobre a humanidade no decorrer dos séculos. Há muita corrupção, há muita maldade, há muita violência, há muita blasfêmia, há muito egoísmo, há muitas coisas que têm ceifado milhares e milhares de vidas no decorrer dos séculos, porque a humanidade não se entende, a humanidade não quer construir a sua vida numa base sólida.
Irmãos e irmãs, como é bom, no final da noite nós podemos deitar com a consciência tranquila de que nós fizemos coisas honestas, boas e dignas diante da sociedade, na sociedade em que estamos inseridos, e podemos testemunhar na igreja que nós estamos sendo bênçãos nas mãos de Deus, instrumentos para servi-lo na sociedade em qual nós habitamos. Irmãos e irmãs, construir numa rocha, construir a nossa vida em terreno bom, é buscar em Deus, é aprender de Deus como nós devemos viver a cada dia. Deus conta com cada um de nós, irmãos e irmãs. Deus, Ele acredita no nosso potencial, e Ele diz que nós temos potenciais para fazer muitas coisas boas nesse mundo e na sociedade em que nós vivemos. Nós devemos dar um testemunho de vida, fazendo o que é bom. Irmãos, irmãs, nós, como membros da igreja terrena de Jesus, somos chamados, somos inspirados e inspiradas pela promoção da verdadeira paz, da verdadeira justiça, de vivermos e apregoarmos a honestidade, a dignidade, o que é bom, o que é reto. Fazer o oposto, irmãos e irmãs, entristece a pessoa do nosso Deus Trino, entristece a sociedade em que nós vivemos. A sociedade hoje precisa de Deus, a sociedade precisa de uma transformação, na qual todas as pessoas tenham acesso ao mínimo possível para viver e sobreviver. Toda a humanidade hoje precisa de água potável, de alimento, de roupa, de educação, de saúde, de uma morada. Todos nós precisamos, porque somos seres humanos. Diz a palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, o ser humano tem feito acepção de pessoas, tem excluído pessoas. Isso é triste, infelizmente. Irmãos, irmãs, no momento que nós socorremos alguém, ajudamos um ser humano, partilhamos algo do muito que nós temos, nós estamos construindo um alicerce sadio, um alicerce sólido. Todas as vezes que nós nos afastamos das coisas erradas e não adentramos por essas portas, estamos construindo os alicerces da nossa vida. Nós precisamos a cada dia construir a nossa vida num alicerce sólido, porque quando vierem os maus momentos, nós vamos permanecer, nós vamos aguentar firmes, poderemos levantar a cabeça, olhar para o horizonte e observar que Deus está acenando para nós e dizendo: aguenta, sede firme e fiel, e você vencerá esses momentos difíceis. Irmãos e irmãs, quando nós temos conhecimento, maturidade e experiência, quando as tempestades se levantam contra nós, quando surgem problemas, lutas, dificuldades, nós aguentamos firmes. Por quê? Nós soubemos construir a nossa vida numa base sólida, um ótimo alicerce. Mas quando nós vivemos uma vida vazia, nós não valorizamos o que é bom, o que é honesto, o que é digno. Quando os maus momentos surgem, as tempestades se abatem, as pessoas sofrem, as pessoas não sabem o que fazer, entram em pânico, em desespero, em depressão, em angústia e acabam fazendo alguma bobagem. Irmãos e irmãs, as pessoas que constroem os seus alicerces em terreno duvidoso, a sua vida será muito difícil.
Mas as pessoas que constroem os seus alicerces em algo sólido, quando vêm os grandes problemas, conseguem superar. Irmãos e irmãs, todas as pessoas enfrentam praticamente as mesmas situações juntas, mas há uma diferença da pessoa que constrói os seus alicerces em Deus e as pessoas que constroem o seu alicerce sem Deus na sua vida. As pessoas podem prosperar, sim. Entretanto, lá na frente, algo pode acontecer. Tudo que nós estamos acumulando, o tempo vai levando. A traça, a ferrugem, o desgaste pelo tempo, tudo isso vai levando o que nós temos adquirido e acumulado. E o que nós acumularmos poderá sobreviver. Nós partiremos desta terra e os nossos pertences, o que nós acumulamos, ficará, porque nada poderemos levar deste mundo. Por isso nós precisamos construir alicerces honestos, firmes, dignos em Deus, para quando partirmos desta terra, tenhamos uma morada digna diante de Deus. Porém, as pessoas que constroem os seus alicerces no nada, no mundanismo, nos desvios, nas distorções, nas corrupções, nas maldades, acabarão ficando sem nada. É o que diz a palavra do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, tomemos um grande cuidado. Onde nós vamos construir a nossa vida? Se nós vamos construir a nossa vida em Deus, com toda honestidade, dignidade e honradez, ou se vamos construir a nossa vida no nada, no vazio, na desonestidade, na corrupção. Há uma grande diferença. Irmãos e irmãs, é melhor estarmos com Deus do que sem Deus. Que Deus abençoe em seu Filho Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos bons e nos maus momentos, porque temos testemunhado a tua ação, teu agir. Tu tens iluminado o nosso caminhar, tens abençoado, Senhor, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de estudo. E assim, Senhor, pedimos por todos os governantes, por todos os políticos, por todas as pessoas em todas as áreas profissionais. Pedimos por toda a humanidade. Senhor, milhares e milhares de vidas têm sofrido, milhões no decorrer dos séculos, mas nós cremos que Tu tens abençoado, Tu tens livrado muita gente, tens socorrido. E assim, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estenda suas mãos como se fossem com. Vamos receber a bênção do Senhor. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os vossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Irmãos, irmãs, Deus os abençoe em Cristo Jesus e tenhamos uma semana abençoada, como Deus tem nos abençoado constantemente. Possamos, nesse momento, nos despedir, possamos agradecer a Deus por esse momento que tivemos, que Deus esteja conosco. Aleluia. Amém.